Olá, boa noite pessoal. Hoje a gente está bem afrontoso, assim, de rosa, falando de um filme LGBT a favor de diversidade e representatividade. É nós hoje, segura aí, tá? Vamos lá, Rô. E aí? Boa noite a todos, Fábio, Medeiros, João Boa noite, Vitor. everybody. Eu não tô nada afrontoso, eu tô super, Não, né, Rô? Ali não. né? Não, eu tô super normalzinho, né? Nada afrontoso hoje. Olá, gente que está aí. Adorei aquele fundo. Aquele fundo, esse fundo aqui, Esse fundo. esse fundo aqui. E gostou do meu lindo cachecol? Maravilhoso, maravilhoso. Adoro. Muito bem, Né? gente. Como semana passada estávamos em preto e branco, hoje nós estamos com todas as cores possíveis e imagináveis, Hoje é né? enfrentar todos os LGBT fóbicos possíveis do mundo. Nossa, por favor, e tá necessário, né? Porque puta que pariu. Eu vi a entrevista daquela maldita ministra pro Bial, eu tô querendo matar alguém hoje, Ai, bizarro. Então né? a gente vai então dizer tudo que a gente tem para dizer hoje com questões LGBTs e diversidade e É. representatividade no cinema, a importância da discussão, enfim, acho que é importante a gente falar disso hoje. E também vamos falar de muita coisa boa, porque ser LGBTQIA+, é tudo de bom, Gostoso. Adoro. não é? Apesar que eu tô sentindo que a minha luz tá meio estranha aqui. É. Meu óculos não tá atrapalhando muito não, né? Eu até coloquei, ó, dá pra ver, ó, tem o cartaz aqui no meu óculos, ó. Ele tá. Não, ele tá só refletindo. Eu É, não, tá refletindo, mas tá bom, né? Ninguém precisa ver meu olho. eu não tô vendo seus. Cheguei! Ah lá, chegou Arthur. Oi, Flávio, boa noite. Gabi, E... boa noite. Inês. Lá todo mundo. Tô vendo, Boa noite, aqui. Flávio, boa noite, Tem o Fábio, Cláudio. Tem o pessoal que vem Cláudio. nomes todos. Não é vem uma mistura, né, de nome, eu não sei muito bem quem é. É, Charlie! não, de vez em quando, quando entra muita gente junto, aparece tipo um nome, mas E mais aí um. a gente não vê quem entrou realmente. O Isso. Fábio colocou aqui, Rodrigo Destruidor, amei. Obrigado, Fábio. Pedro, Luciana. Olá, boa noite a todos. Que bom tê-los aqui. A gente está bem gay hoje, tá? A ideia é essa mesma. Na verdade, nós sempre somos gays, né? Porque gay é alegre em inglês e nós somos alegria em pessoa, Isso. não é? Vamos começar? Vamos. Eu sei que a grande maioria de vocês que está aí já assistiu esse filme, só que como o nosso canal também é para falar de cinema bom e para fazer com que as pessoas assistam bom cinema, eu vou começar com a sinopse do filme, tá? O jovem Hélio está enfrentando outro verão preguiçoso na casa de seus pais na bela e lânguida paisagem italiana. Mas tudo muda com a chegada de Oliver, um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai. Essa é a sinopse, Tipo, né? não dá. Bom, spoiler zero. Tá ótimo. Spoiler zero. Na Spoiler verdade, zero. a maioria que assistiu. Esse é um filme que fez. Eu acho que ele fez tanto sucesso, principalmente acho que Uhum. os gays todos, né, assistiram. Sim. É tão difícil surgirem filmes LGBTs que são com extensa divulgação, né? E que tem essas questões. Então, quando Praticamente um blockbuster, né, Rob? Em blockbuster, termos de divulgação, né? sim, sim. Importante dizer que o produtor é brasileiro, né? Isso que é muito legal. Rodrigo Teixeira. Ele que é responsável, inclusive, por essa divulgação. Um dos, né? Responsáveis por essa divulgação. Eu saco a bandeira. Eu tenho DVD. Eu não tenho a bandeira, eu preciso comprar a bandeira. Opa, Depois da opa, quarentena. Quarentena. se empolgou. Tá tudo bem? Pronto, caiu aqui. Machucou? Voltei. Quebrou o celular? Não? Não, não, pelo amor de Deus. Se quebrar esse celular, eu começo a chorar aqui, entendeu? A live acaba agora. Né? Começa a tocar Lara Fabian e eu começo a raspar o cabelo. Vamos lá. Tá. Dito a sinopse, Léo, Jonas, Léo, seja bem-vindo. todos, Vai, vamos lá. diga. Logo no começo do filme, como todo bom roteiro, a gente tem uma bela de uma apresentação dos personagens. Só que a gente tem uma apresentação sensacional que é em relação ao ambiente
onde vai passar toda essa história praticamente, né? Que é uma vila próxima a uma pequena cidade no norte da Itália, né? Durante o filme a gente ouve diálogos em inglês, italiano e francês. Tem um momento que a mãe lê um negócio em alemão, aliás, o alemão dela é fantástico. Ela é uma atriz americana, pelo que eu vi, né? Mesmo sendo uma relação escondida aos olhos dos outros, a gente pode dizer que esse ambiente cercado por intelectuais, poliglotas, ajuda os personagens principais a se abrirem para a experiência amorosa que eles vão consumar na segunda metade do filme? Então, essa questão da formação cultural, formação social, educacional, Sim. é sempre fundamental do ponto de vista da ignorância, né? A ignorância no Uhum. sentido do desconhecimento, do não saber, do não reconhecer, do não entender. Então, toda vez que você pensa uma família, isso óbvio que tem exceções e isso não é uma regra, né? Sim. Mas a tendência é de quanto mais informação, mais estudo, reconhecimento de mundo, compreensão do outro, que essa família tem, que essas pessoas têm, maior a possibilidade de essa relação de permitir ao outro experiências, inclusive elas sexuais, elas se ampliam, né? Agora, como eu disse, não é uma regra, acontecem famílias sem uma formação educacional adequada que apoiam lindamente seus filhos e sua família, e vice-versa, e famílias que não são, que são formadas, né, educacionalmente, socialmente, de forma mais Ampla? abrangente, e, no entanto, tem um preconceito inserido e tal. Mas eu acho que, levando a sua questão, eu acho que sim, é uma ajuda. Eu acredito, porque senão também não seria professor, né? Entendendo que o É. processo de educação, de compreensão, inclusive ele relacionado à educação sexual e tudo mais, ele é importantíssimo, fundamental para abrir a mente, a cabeça das pessoas para receber e recepcionar seus parentes, seus amigos e as pessoas que estão ao redor, né? Beleza. Vou colocar meu óculos de volta porque eu preciso me acostumar a usar ele, tá? Tá. Você tava com lente nas outras lives? Não. Não? Ele não tem nada, É. Fábio. Não Entendi. tem nada aqui. É vírgulazinha. Vai. Edu, Sérgio, Rodrigo, Rafael, André, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A gente tá bem Ó, gay hoje, tá? Ó, tá bem gay, filme gay, rosa, cachecol, tá tudo gay. né? Meu guarda-chuva. Um pouco de. Ó, nós temos durante o filme uma grande centralização na figura do Hélio, feito pelo Timothée Chalamet, né? Nós vemos ele ter relações sexuais com uma mulher, um homem e um pêssego, né? Isso. Até que ponto o filme fala da relação amorosa entre dois homens ou da descoberta de um adolescente em relação ao seu próprio corpo e todas as possibilidades erógenas que habitam nele? Hum. É. Eu acho que o mote principal do filme é essa questão da descoberta sexual. Eu acho que você pode problematizar algumas questões do filme, dizer, não gosto do final, eu acho que a relação, eu acho que tem a questão da idade, um monte de questão que você pode problematizar. Mas uma coisa que eu acho que é muito clara e que eu acho que é positiva e bonita no filme é a questão da descoberta da sexualidade, né? Mais do que sexual, da própria sexualidade, da sexualidade abrangente do seu próprio corpo, dos seus desejos, do seu amor por outro ou por outra. E aí, nesse sentido, eu acho que o filme é bastante interessante, bonito, lindo de ver essa descoberta, principalmente na figura do personagem do Timothée Chalamet, né? Hélio, né? Então eu acho que ele perspassa ali, né, desde a cena do pêssego, a cena dos momentos de flerte, de sedução e tudo mais, eles caminham por esse lugar das descobertas do próprio corpo, do seu desejo e tudo mais. E eu acho que sim, eu acho que o filme abrange isso
aliás, eu acho que lindamente. Porque para todo garoto gay, né? A gente fica se colocando no lugar do Hélio e lembrando dos nossos pensamentos na fase da adolescência ou pós-adolescência. Mesmo depois, para alguns é mais adiante, para alguns é mais cedo e tal. E percebendo os seus desejos, as vontades e como que isso acontece no próprio corpo, como você se relaciona com o outro, e como você sente desejo para alguém que você não espera e tudo mais, né? Eu acho que é nesse lugar que o filme coloca a questão, assim. Eu vou ler aqui, o Arthur falou. Eu tenho outras coisas que eu vou ler que o Arthur falou antes, mas eu quero falar isso daqui para pegar um gap disso daí, né? Mas acho que a família é propositalmente muito culta porque o filme não será sobre homofobia na sociedade. Não. Isso é muito interessante. E assim, o interessante de pensar na personagem do Hélio, que é assim, quando ele tem relações sexuais com uma mulher, ele não é forçado a ter. É diferente daqueles casos clássicos que a gente tem do menino que está chegando à puberdade e o pai e o tio levam ele para um prostíbulo e oferecem uma prostituta. Não, ele faz porque ele quer. Sim. Né? Assim. Então a gente pode ver ele se abrindo e descobrindo novos mundos, né? Deixa eu ler mais aqui, ó. O Arthur falou, o filme recebe um certo backlash por esse fator. Muita gente diz que o filme é cheio de privilégio branco que não representa a realidade. O que é backlash? Você sabe, Rob? Backlash. Não sei o que é backlash, Arthur. Arthur, define pra gente backlash, por favor. Aí, mas acho que a família é propositalmente muito culta porque o filme não será sobre homofobia na sociedade. É uma jornada pessoal da descoberta sobre o amor e o sexo. É justamente isso. Eu acho que o mote... realmente, tem um monte de gente que fala sobre white people problem, né? White people problem. De pessoas brancas. E, de fato, tem essa questão. É uma família de classe média alta, são personagens brancos, são questões bem... eu não vou dizer que é fora da realidade, não é essa a questão, mas ela é bem privilegiado, né? Os personagens são todos privilegiados. Então, as questões que abordam o filme, e eu acho interessante também, porque a comunidade LGBT não é feita só de homofobia, tem outras questões que podem ser ditas, abordadas e faladas na linguagem cinematográfica, e o filme fala justamente sobre amor e descoberta sexual. Eu acho que é isso. Mas e as outras questões todas. Aliás, as questões da homofobia toca-se quase nada no filme. Talvez na figura do pai, né, que fala ali algumas questões com o filho sobre o que está acontecendo com ele e tudo mais, sobre o que ele não viveu, o que ele deixou de viver e tudo. Mas o filme está no outro lugar mesmo. O Feco Cabral e o Arthur colocaram backlash aqui. Eu vou ler dos dois, porque é a mesma coisa, só que falado de formas diferentes, é muito legal. O Feco Cabral colocou, backlash é quando você dá um golpe, mas ele retorna e golpeia o golpeador. E o Arthur falou, backlash é quando algo aclamado recebe uma onda de negatividade e criticismo após a aclamação no cinema, no caso. Literal seria o Feco, o Arthur falou depois. Aqui o Arthur colocou, muita gente até descarta completamente a possibilidade do Hélio e do Oliver serem bissexuais ou pan. Aí vem aquela coisa assim, né, essa semana o Pedro HMC no Põe na Roda falou alguma coisa assim, aí ele sempre fala isso daí, mas eu vou colocar agora assim, que de vez em quando a gente esquece que o B de LGBTQIA+, é de bissexual, não é de Beyoncé. Né? Assim, porque parece que a pessoa ser bissexual ela não é bem resolvida na vida dela. Gente, já passou. Grow up, né? Isso daí, gente, assim. Por favor, avancem. Aí o Fábio colocou... precisamos avançar todos nós, né? Todos os meios. O Fábio colocou, o foco do roteiro não é a homofobia, mas a autodescoberta e vivência dos sentimentos. Vamos entrar... Polêmicas! Eu li numa reportagem essa semana que o diretor do filme criticou o fato de terem reclamado a escalação de 2 homens héteros para os personagens principais, o Timothée Chalamet e o Armie Hammer. Sim. Né? Aí eu vou ler as palavras dele do jeito que está escrito na reportagem, tá? Não vou falar que é do jeito que ele falou, porque eu não vi vídeo disso daí, né? Assim, eu li muito sobre Freud para levar a sério esse tipo de crítica, o que significa que, honestamente, não acredito que tenha o direito de decidir se um ator é hétero ou não.
Quem sou eu para saber o que alguém pensa de si mesmo? Sim, Armin é um homem heterossexual com mulher e filhos, e o mesmo pode dizer de Timothy. Mas devo pedir-lhes que jurem por sua sexualidade, por suas identidades, por seus desejos, antes de eu os escalar? Eu não. Se eu tivesse que escalar o que as pessoas acham que é a coisa real para um papel, eu não seria capaz de escalar. Não posso escalar um gay para interpretar Oliver. Eu tenho que escalar Oliver para interpretar Oliver, porque as identidades dos homens gays são tão múltiplas quanto as flores no reino da Terra. Portanto, não existe uma identidade gay. Uma pessoa que é gay é completamente diferente de outra que é gay. Então, se eu tiver que ser preciso nesse tipo de observação maçante, eu poderia escalar o Oliver, mas o Oliver não existe. Ele é uma criatura do André Simon. Voltamos ao último ponto que quero destacar, que é que a beleza de atuar é a possibilidade da criação e incorporação de novos seres por meio da arte de atuar. Tudo isso daqui quem falou foi o Luca Guadagnino, que é o diretor. Tá? Aí vem a minha pergunta. Até que ponto seria efetivo pensar na necessidade de implantar modos de rever a política sobre minorias em filmes, coisa que o Oscar já está começando a fazer, e quando isso seria impossibilitar novos olhares sobre causas e temas, levando em conta que se nós fôssemos escolher colocar apenas gays interpretando os gays, então teríamos que pensar isso para héteros, bissexuais, etc. Aí um gay jamais poderia fazer Shakespeare, por exemplo. Tá. Levando em conta, vou colocar uma outra polêmica aqui, que drag vem de Shakespeare. Dress resembling as a girl. Entendeu? Então isso vem lá, ó, de trás. Manda ver. Pois é, então. Essa primeira coisa que eu queria dizer, assim, o Timothée Chalamet está ótimo no filme, é lindo de ver, o Armie Hammer também está muito bem. Ponto. Uma coisa que é importante também de dizer é assim, existe a questão da sexualidade e de gênero, né? Acho que a questão de gênero, como a gente poderia falar quando a gente for falar de um filme trans e tudo mais no futuro momento, mas eu acho que não tem nem o que discutir mais. Eu acho que quer dizer, é uma discussão longa no sentido de que ainda não se conquistou, mas assim, me parece muito claro, nítido, que você precisa pensar em atrizes e atores trans para fazer personagens trans masculino ou feminino. Pela seguinte questão, e aí eu trago a questão dos gays também para a discussão, para contrapor um pouco a fala do Luca Guadagnino, que é a seguinte: num mundo utópico, onde todas as pessoas e todos os atores, com suas múltiplas sexualidades, pudessem interpretar todos os papéis possíveis, né? Os gays interpretando héteros, héteros interpretando os gays, trans interpretando cis, né? Nesse mundo utópico, eu concordaria com essa fala do Luca Guadagnino, que coloca aí a questão do ator e tudo mais, sou ator também, né? Só que nós não estamos nesse mundo utópico. Os gays, os LGBTs em geral, a partir do momento que eles se declaram publicamente a sua sexualidade ou são atrizes e atores trans, eles têm dificuldade para conseguir papéis que sejam papéis de gays, personagens gays ou personagens trans e tudo mais. Um galã, por exemplo, se assume homossexual, né, se ele coloca publicamente que ele é homossexual, ele ele passa a ter quase nenhum convite mais para fazer, e a gente tem exemplos vários aí, Matt Bomer, no Brasil aí, Leonardo Vieira, Leonardo Brice, um monte de gente aí, um monte de atores que isso já aconteceu. Leonardo Brito se assumiu, eu não sabia dessa não, tô sabendo agora. E aí, esses atores que se colocam diante do público e declaram publicamente a sua sexualidade, eles começam a não ter mais serem chamados por papéis, né? Principalmente na indústria hollywoodiana e no Brasil também. Então, aí isso contrapõe a fala do Luca, porque a partir do momento que você chama um ator hétero para fazer um personagem gay, que é o único personagem possível de um ator declaradamente homossexual fazer, ele deixa de chamar esse ator, que era um possível trabalho, para chamar um outro, né? Que tem trabalhos mil possibilidades e tudo mais. Então, isso acaba restringindo o mercado de trabalho das pessoas LGBTs públicas, né? E isso estende-se do trans, estende-se para a sexualidade também. Então,
eu quero que um dia isso aconteça, né? Que todos os atores declarados publicamente consigam fazer todos os papéis, e as trans, e os trans também, etc, etc, etc. Isso não acontece hoje. Então, como não acontece hoje, os diretores têm que repensar e sim chamar atores LGBTs para personagens LGBTs, que, aliás, é a única possibilidade, né? Para eles, porque eles não conseguem outros papéis. Né? Então, aí, Deixa eu colocar. assim, adoro o Luca Guadagnino, acho o filme uma beleza, e os filmes que ele tem feito são lindos, mas essa fala dele realmente não é boa. Então, o Arthur colocou aqui, ó. Né? É uma fala privilegiada. O Arthur colocou aqui. Olha só, entendo o que ele quis dizer, mas achei esse pronunciamento uma bosta. Eu fui mais. É do Arthur, tá? Não sou eu rindo do que o Arthur falou, tá escrito aqui. Aí depois continua. Porque ignora completamente a questão da empregabilidade, o que você acabou de falar, né? Sim. Aí logo depois. A reclamação na indústria não é que héteros interpretem héteros e que gays sejam interpretados por gays. A reclamação é que todos os personagens são oferecidos a atores héteros, o que você acabou de falar também. Sim. Enquanto atores gays desaparecem, não considerados nem para papéis que seriam seus typecastings. Aí o Leonardo falou. Em uma utopia onde houvesse um pé de igualdade entre os atores, independente de sua sexualidade, eu concordaria com o diretor, mas na vida real isso não ocorre. Justamente. Né? Gabriela falou, eu apoio LGBT, mas sou menina, mulher. Eu assisti ontem, para me preparar para essa live, eu assisti ontem um documentário na Netflix que chama Revelação, que é com todos os atores e atrizes trans de Hollywood falando sobre a história do cinema e os personagens trans que foram sendo feitos durante a história de Hollywood. E problematizando cada um desses filmes e todas essas histórias e como que elas acontecem. E aí você assiste e você fica meio chocado, assim, porque tem coisas que você nem tinha pensado sobre o ponto de vista daquela pessoa, né? do trans, né? do olhar do transexual e tudo mais. E algumas, claro, são nítidas e óbvias e tal, outras nem tanto. Então, eu acho que é super bonito de ver. Assistam na Netflix e aí você entende um pouco. E elas, no final, elas são super positivas, elas e eles, né? Porque tem atores trans e atrizes trans. Eles são super positivos porque tem uma abertura atual lá em Hollywood para essa questão, me parece um pouco mais avançado, com problemas mais avançados, como Pose, né? E outros trabalhos que têm acontecido mais lindamente. Eles até falam do Ryan Murphy, que tem uma série que o Ryan Murphy fez, que é a Nip Tuck, né? Sim, estou assistindo agora, inclusive. É um horror, é péssimo, é muito ruim, todas as questões da transexualidade ali. E aí ele se transforma e depois faz Pose, né? Quer dizer, há uma evolução. Tem uma fala da Oprah também, muito antiga, assim, de uns 20 anos, bem equivocada, e aí depois uma nova fala dela atualmente. Então tem uma transformação, inclusive, das pessoas pensarem sobre as questões atuais. É uma coisa muito interessante que eu estava pensando há uns tempos atrás, que eu falo assim, tudo que eu escrevo e que vai para palco, que vai para tal lugar, o meu sonho é que algum dia eu ainda esteja vivo para falar assim, sua obra está datada. Por quê? Porque a partir do momento que está datado, significa que a sociedade que eu escrevi naquela época mudou, né, assim. O Ryan Murphy pode ter cagado no Nip Tuck nesse ponto, mas hoje em dia ele faz Pose. Sim, Né, assim, então são coisas assim. O Felipe falou, ele deveria ser pelo talento, não pela sexualidade, mas ele não está. Lê antes inteiro, Fê. Ele deveria, mas ele não acontece. Enquanto ele não acontece, há uma reivindicação da comunidade LGBT, artistas, para que esses papéis sejam feitos por artistas LGBTs. Já que os outros ainda não são chamados. Vamos para frente um pouquinho. O Matt Bomer tem a história do Matt Bomer é muito isso, né? Que é o galã, lindo, bonitão e tal, não sei o quê. E que estava na crista da onda quando se assumiu, né? E justamente, quando ele declarou publicamente homossexualidade, aí virou uma bola de neve ali. Agora ele só faz personagem LGBT porque não dão mais trabalho para ele. Assim. Ele até fez o The Sinner agora, mas eu acho que o The Sinner já estava no processo de contratação, enfim. Mas eu acho que Hollywood está pensando isso também. A gente tem que pensar junto. Aqui no Brasil. Ok, vamos para frente, porque senão a gente fica só nisso daqui. Hoje a gente vai tratar várias vezes sobre isso, a gente vai voltar várias vezes sobre isso. Né? Em outro trecho da mesma reportagem,
O Luca Guadagnino, ele responde uma crítica feita pelo James Ivory, que foi roteirista, né, sobre não ter nudez frontal masculina, conforme estava escrito no roteiro. Nas palavras do Luca Guadagnino: ninguém que conheça meu trabalho pode me dizer com uma cara séria que sou tímido em relação à nudez masculina ou feminina, ou a qualquer outro gênero de nudez. Então, a crítica ou nota que James deu foi, de certa forma, desprovida de pragmatismo ou relação com o filme em si. Minha pergunta para ele é se este filme precisa de nudez frontal masculina completa. Acho que não. Não importa. Talvez o roteiro que ele escreveu, que era um rascunho que então retrabalhei com o meu editor, foi compelido a contar essa história sob a perspectiva de um tipo de nudez muito expositivo. Mas essa teria sido a ideia dele para o filme, que infelizmente não vimos. Então não sei. Acho que James estava um pouco surdo sobre a situação. Não vou entrar aqui defendendo nem James Ivory, que tipo, ele tem um Maurice dele, né, o filme Maurice, ele tem, e ele que ia dirigir, na verdade, depois o Luca Guadagnino acabou pegando a frente, e o Luca Guadagnino ia só produzir, e nem defendendo o Luca Guadagnino, entrando em uma outra vírgula disso daqui. Até que ponto a gente pode dizer que não usar nudez frontal masculina é ser pudico? É louco, né? Porque assim, a objetificação do corpo da mulher, ele é super aceito, né? A mulher, ela é toda... a nudez feminina, ela é frontal, ela é de costas, é diverso, e há muito tempo, né? E quando se trata da nudez masculina, isso não acontece igualmente. Porque aí entram várias questões, né? Entra a questão do machismo, da objetificação do corpo da mulher, então é muito mais fácil para elas, mas para os homens, né? Não precisa, sempre não precisa, né? Nunca é necessário. Da mulher rola, mas do homem não é necessário e tal. Então, é uma sociedade patriarcal, então protege esse homem. Não nem protege, né? É porque assim... tem um desequilíbrio aí nessas questões, né? Então, a mulher tem uma história de exploração, né, desse corpo na história das artes, do cinema e tudo mais. E aí hoje está se repensando quais são como fazer essas cenas de nudez, de que formas que elas são necessárias, quando elas são necessárias, para quê e tal, né? E o homem, a discussão é no outro lugar, não é no se é necessário ou não é. Tem uma relação do não pode aparecer o pinto, né? Não pode. Ai, que coisa feia, não sei o que e tal. Então, tem um conservadorismo mesmo, né? Um conservadorismo misturado com machismo, com patriarcado, com várias questões que colocam aí. Então, mas eu acho que isso também está mudando, viu, Rô? Novamente, tem uma fala equivocada aí, não precisa, não sei lá. Bom, se está escrito, se está no roteiro, não precisa exatamente por quê? O que é que não precisa, né? Questionável. Olhando o making off, assim, dá para perceber assim que nas tentativas de fazer assim, muita coisa foi mudando, que o roteiro não foi seguido à risca. Sim. Né, por experimentação. Assim, eu como escritor e diretor, eu falo uma coisa assim, quando eu termino de escrever alguma coisa, eu entrego. Eu falo, faça o que você achar melhor a cena que manda. Esse é o meu modo de trabalhar. Por quê? Porque eu, como diretor, eu quero ter essa liberdade. Né? Assim, então, assim, se a pessoa fez, cara, o filme ficou ruim? Essa é a pergunta que eu faço. Pra mim, não. Entendeu? Então, se não ficou ruim, gente, por que a pessoa tinha que seguir vírgula por vírgula do roteiro? Né? Vou ler algumas coisas aqui rapidinho. Né? O Arthur falou, essa questão de precisa de nudez me dá uma preguiça. Nada precisa ser mostrado em um filme, desde um tapa até um beijo. A gente simplesmente mostra porque aquilo na tela é natural como na vida. Mas nudez sempre vem com esse debate enviesado de um pensamento cristão em cima dela. Né? Acho que a nudez frontal é perigosa para os héteros, risos do Thiago falou. Thiago Lemos. Nudez é natural, tem muito tabu em cima disso. Aí o Marco Lavito. Acho que tem a ver com a questão da afirmação fálica, a questão do tamanho do pênis como um poder, uma superioridade. Isso fato, e eu vou colocar uma outra vírgula aqui também. A objetificação do corpo da mulher é muito maior do que a objetificação do corpo do homem, né? A nossa sociedade machista objetifica a mulher, né? Assim, então é mais fácil a gente ver nudez feminina, por quê? Porque a nudez feminina é usada como fetiche, não como naturalização. Em muitos filmes, em muitos lugares. Né? Nossa.
Peguei pesado. Vamos ter que guardar um pouco de dinheiro para os processos, tá, Robson? Não, é porque a discussão da nudez ela é importante do ponto de Sim. vista artístico, no sentido de que É. quais as funções daquela cena para a compreensão do roteiro, para trazer aquilo para alguma questão específica dentro da história, para beleza cênica e tal. A Criada, por exemplo, é um filme lindíssimo, coreano, eu já falei dele aqui. Tem uma cena, acho que Uhum. de 15 minutos, lindo, de cena de duas lésbicas, né? E são mulheres, olá, novamente. Qual filme? Qual filme? Eu A perdi? Criada. A E é lindo Criada, sim, de sim. ver, a Criada, é lindo de ver, assim. Uhum. Porque tem um conceito ali por trás de toda a história e por que aquilo chega naquele momento, né? E aí tem um trabalho fotográfico, tem um monte de questão ali. E então essa questão do homem, ela perpassa por Hum. esse olhar, tudo isso que o povo falou mesmo, né? A questão fálica, a questão do poder superioridade, a questão do machismo, É, a questão da objetivação do corpo da mulher. problemas com tamanho, né? Como se, tipo, se a pessoa tem um tamanho grande e não sabe usar, não presta pra porra nenhuma, tá? Mas que falei. Sabia que já foi feito filme com nudez frontal com dublê? Sim. De pinto? Bom, vamos um pouquinho pra frente aqui, Vai. que a gente já tá em 31 minutos e tem bastante coisa pra falar. Ui! Bom, no filme nós temos diversas cenas sexuais, mas poucas cenas de sexo. Eu sou um cara que eu problematizo tudo e todos, mas antes de problematizar as pessoas, eu me problematizo, tá? Em dado momento, pelo fato de não ter uma cena de penetração entre os dois, apesar que o primeiro corte do filme tem 4 horas e 15, tá? Sim. Então, teve muita coisa que foi cortada, mas assim, na versão final não tem. Em um dado momento, eu me vi perguntando sobre quem fazia qual papel na questão ativo e passivo. E depois eu pensei assim, tô reproduzindo um discurso heteronormativo pra caralho, né? Assim, a gente pode dizer que o fato de não colocar a penetração do filme pode nos ajudar a elevar o patamar de relação sexual que vai além da penetração? Eu acho. Não, eu não veria problema se tivesse, se fizesse sentido e tudo mais. Eu acho que tudo tem um processo de construção dramatúrgica, artística ali, e não teria nenhum problema se tivesse a definição de penetração e tudo mais. Ao mesmo tempo, em contraposição, esse pensamento nosso, que é o pensamento que você teve, né, é um pensamento totalmente heteronormativo e que precisa acabar definitivamente, que coloca sempre a questão de quem é mais afeminado, é o passivo, quem é o... Então a gente sempre fica falando, o Hélio acho que vai ser, o menininho acho que vai ser passivo, fica colocando relações, fazendo relações que você construiu socialmente para dizer quem é que come quem e tudo mais. Foda-se, né? Foda-se, não importa. E também, mesmo que isso tivesse ali mostrado, ele pode ser de 300 mil formas, né? Acho que a gente ficar buscando essa... Aliás, tem história, todo mundo que é LGBT já passou por isso, né? Mas você como você dá, né? Mas você, né? Você é o homem ou a mulher da relação? A mulher da relação, muito ruim, gente, muito ruim. Pulem, não façam isso. Muito ruim, ruim. Oi. Sou não binário, cara. Não me enche o saco. Vitinho Nogueira veio trazer mais polêmica aqui pra gente. Comentários sobre o filme quase ser cancelado por questão de pedofilia. Ele colocou 2 questões. Pedofilia abaixo de 14 e 15 anos. Hélio tem 17 no filme, o ator tinha 20 quando fez. Acima disso, é dedução de incapaz. E há questões como adolescente quis ou foi induzido. Se foi induzido contra a vontade, é errado em qualquer idade. Vitinho falando disso daqui, tá? Ótimo. Discorra. Corroboro, é isso. Corroboro. Tem uma questão ali. Acreditamos. Fechado essa questão sexual, né? Não existe... D. Arthur de Paula colocou aqui uma questão. Vocês acreditam que a campanha ao prêmio de melhor filme no Oscar pode ter sido prejudicada pela vitória de Moonlight no ano anterior e a resistência da academia de premiar 2 filmes LGBT seguidos? Sim, mas eu acho também que tinha uma questão com outros filmes ali que estavam em processo de divulgação muito forte
naquele ano do Me Chame Pelo Seu Nome. Eu não lembro agora se ele chegou a ganhar roteiro, mas se eu não me engano ele ganhou, não ganhou? Roteiro? Olha, aqui no meu Blu-ray só tá que ele foi indicado a 4 Oscars, incluindo o melhor filme. Não tem que ele ganhou, não. Tá. É que eu Porque, de procuro aqui, fato, do ponto de vista amplo, o filme me parece interessante, mais interessante roteiristicamente do que num sentido mais amplo. Assim, né? Melhor roteiro adaptado. Melhor roteiro adaptado. Então, no sentido do roteiro, realmente ele era extremamente potente, lindo, incrível e tal. Mas o filme tem, quando você ganha melhor filme, você tem uma somatória de questões, né? Não é só o roteiro. Então, tem trabalho de ator, tem questões técnicas, tem direção e tudo mais, né? Então, desse ponto de vista, talvez o filme ele tivesse dificuldade. Ele ser indicado já era muito bom, assim. Mas diante do ano, é que eu não lembro quem ganhou nesse ano do Me Chame Pelo Seu Nome. Que ano foi? Deixa eu ver aqui. Pode. Bom, vamos fazer o seguinte, então, enquanto eu pesquiso isso daqui, eu vou ler alguma outra coisa pra gente entrar em outra coisa, tá? A Forma da Água, foi A Forma da Água. Foi muito pesado. Eu gosto muito da Forma da Água. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Mas a campanha da Forma da Água foi muito, muito forte. A divulgação e tudo mais. E tinha a figura do Guilherme Del Toro também naquele ano. E a questão do cinema mexicano e tudo mais. E da poesia do filme e tudo. E eu acho que é muito diferente no caso, por exemplo, vamos citar Brokeback Mountain, que no ano ganhou aquele outro filme. Não vamos citar para eu não colocar nas minhas referências, agradeço, obrigado. Então, né? Qual é o filme que ganhou? Eu já coloquei anteriormente, não preciso colocar de novo. Assim. E o filme não é ruim, mas assim, vou colocar Brokeback Mountain, o outro não vou a fim de colocar. Né, assim, que as pessoas não aceitavam o fato de serem 2 cowboys gays. Aí os caras que votavam falavam assim, eu fui amigo de John Wayne. Eu falava assim, você tem orgulho disso? Fábio Medeiros. Penso que a construção dramatúrgica indo pelo raso é ruim. Mostrar a coisa pelo ativo passivo deveria ter uma camada artística para não ser a cena pela cena. Vitinho voltou na questão da pedofilia, né? Segundo, um homem mais velho tendo uma relação com um adolescente é visto com repulsa. No caso hétero já não é visto assim, fato, né? Sociedade machista. Muitas adolescentes namoram adultos e ninguém levanta a questão. Sim. Pecácio falou que vai mandar esse trecho no grupo da família. Qual trecho, Pecácio? Né? Há um filme francês lindo chamado Uma Relação Pornográfica. O Feco Cabral tá falando, tá? Ainda que o título traga uma ideia do plot do filme, o filme trata sobre tudo. O sexo é secundário, o filme trata de tudo, menos de sexo. Quero muito ver, não vi ainda. É bonito. O Arthur falou sobre a campanha do Oscar. Não, a campanha só foi mal feita pela distribuidora mesmo. Ganhou o roteiro. Feco, a mesma coisa se passa no Me Chame. Acho que uma cena de sexo poderia desvirtuar o real tema do livro. Bernardino, sobre a pedofilia no filme, pelo que eu li, naquele tempo, 17 anos de idade do Hélio era considerada a maior idade na Itália, eu acho. E, gente, o outro personagem tem 24. 7 anos de diferença, então assim... Né? É que o Armie Hammer é mais velho, né? Mas o personagem é mais novo. O Armie Hammer... mas era... O Timothée Chalamet tinha 20 anos, o Armie Hammer tinha 30. Os atores não é questão de idade, mas é dos personagens, né? O Arthur falou que a campanha da Forma Água foi pesada, no fim, Oscar é campanha política, quem ganha quem faz mais campanha. O Dalenogari, Valdemar Dalenogari, ele tem Dalenogari no YouTube, ele fala muito sobre isso. Quem se interessa em entender as campanhas de Oscar, essas coisas, porque ele entende muito. Isso daí tava lá. O Arthur teve screening fechado com elenco, ads, etc. Brokeback foi boicote puro. Teve campanha contra. E teve mesmo. E o Dalenogari explica isso num vídeo, tá? Me Chame Pelo Seu Nome teve uma campanha discreta que resultou em pouca visibilidade aos votantes. Beleza. 38 minutos. Preciso entrar em duas coisas. Por isso que eu estou lendo muito rápido, tá? Mas isso daqui não pode deixar de faltar nessa live, tá? A cena que se tornou uma espécie de viral no filme, porque eu vi essa cena integral no Facebook antes de assistir o filme, é o monólogo do pai do Hélio. Sim, lindo. Né? Para mim, para além de uma cena de aceitação, eu transcrevi um trecho, tá? Que eu vou ler aqui. Pai do Hélio, tá? Eu posso ter chegado perto, mas nunca tive o que vocês dois tiveram. Algo sempre me impediu ou ficou no meu caminho. A forma como vive sua vida é problema seu. Lembre-se, nossos corações e nossos corpos são dados a nós apenas uma vez. E antes que perceba, seu coração está cansado. E quanto a seu corpo, sempre há um momento em que ninguém mais olha, muito menos quer chegar perto dele. Agora, a mágoa, dor, não mate-as, e com elas, a alegria que sentiu. Ferrado, né? Assim.
Ah, é A lindo demais. parte que mais pega pra mim. Lembre-se, nossos corações e nossos corpos são dados a nós apenas uma vez, e antes que perceba, seu coração está cansado. E, quanto a seu corpo, sempre há um momento em que ninguém mais olha, muito menos quer chegar perto dele. Esse trecho ele foi inteiro tirado do livro. Sim. Foi todo feito no livro. O André Seaman, que, by the way, faz uma participação no filme, ele é um dos dois do casal gay lá, que eles chamam de Sonny Cher. Ele é mais baixinho, carequinha. Né? O outro é o produtor, não é o Rodrigo Teixeira, é um outro produtor. Né? Tudo isso foi tirado do livro. E quando ele fala isso daí, pra mim, além de falar assim, tipo, a gente aceita, tranquilo, ele também tá falando assim, a velhice é uma bosta por causa da sociedade. Pois é. Principalmente na comunidade LGBT, né, Rô? Principalmente na... Não acho só, né? Acho que Não. assim... Eu acho que com a mulher é cruelzinho, é muito cruel. É. Com a mulher é extremamente cruel. É sempre assim, né? É impressionante como a sociedade vai nesse lugar. Então, a mulher é extremamente cruel, a mulher mais velha, ela passa de uma idade aí, tem... A sociedade olha para ela com outros olhos. Os homens gays, né? Também, idem. E depois os homens héteros, né? Depois, os homens héteros são sempre... Tem sempre a questão, uma hierarquia aí de privilégios, né? Que vem ali da... Né, nem me fale. É triste, né? Eu acho... É uma construção social, cultural, que a gente tem em alguns países mais, eu acho que no Brasil super, né? Mas eu acho que isso é mundial, é uma questão mundial mesmo. Hollywood super problematiza isso com as atrizes mais velhas, por exemplo, né? A Meryl Streep já falou disso, a Viola Davis já falou sobre isso. Tem discursos de mulheres mais velhas falando sobre os papéis e personagens para mulheres mais velhas, quando que eles acontecem, por que eles não acontecem. As histórias são sempre contadas do ponto de vista da jovialidade e não da maturidade. São raros os personagens, papéis, né? Ou quando tem, é sempre da perspectiva decrépita, ruim, né? Então, cruel essa fala dele, eu acho. Eu acho triste de ouvir. Bom, mas vamos levar em conta que o filme e o livro se passam em 83, né? Assim, eu gosto, na verdade, eu acho cruel essa fala, só que eu acho muito necessária. Por quê? Porque ela tá criticando. Porque o filme e eu acredito o livro, ele fala de um relacionamento entre dois homens lindos e jovens. O tempo inteiro. Aí chega no final e enfia o dedo na ferida. É bonito. Assim, nesse momento. Por quê? Porque, assim, tipo, tá falando, eu te aceito. Só que aí tem a crítica em relação a esse mundo aí que, ó, colocar aqui, o Arthur falou. A vida útil na sociedade LGBT na cabeça de algumas Reginas Georges vai dos 18 aos 29. Depois disso você tem que sumir se você não parece o Henry Cavill. Eu já me fudi, né? Porque eu passei de 29 faz 30 anos. Aquele exagerado. Tempo. Fudemos todos. Né? Eu passei faz um tempinho, né? Por isso é que eu estou usando meus óculos de vovô. Entendeu? Assim, eu acho uma cena extremamente bela, mas e também acho problematizadora, entendeu? Eu gosto de coisa problematizadora que não fica parada, entendeu? Que faz a gente movimentar. Eu acho a cena mais bonita do filme. Sim. Eu acho ela mais bonita. Sim, acho sensacional, assim. Aquele ator é fantástico, né? Ele faz aquilo lindamente. Ele não chegou a ser indicado, né? Até teve um questionamento sobre a indicação, de ele não ser indicado, porque essa cena dele como a coadjuvante seria lindíssima, mas ele não chegou a ser indicado. Não. Você não estou falando bom. Nossa, o Fabrício Severos, eu vejo que o filme traz um inconsciente coletivo sobre a sexualidade masculina iniciada na Grécia, como descrita por Michel Foucault no volume 2 da História da Sexualidade. Maravilhoso. Fabrício, estamos indo para um outro nível. Olha, meu óculos está combinando com tanta intelectualidade. 44 minutos, Robson, e a gente... 6 minutos, vamos terminar no máximo em 50 minutos isso daqui. Lembrando que a gente tem que falar do filme da semana que vem, mas vamos entrar em outra polêmica. Emmys. Essa semana tivemos os Emmys. Sim. Eu acho que, assim, seria legal você falar um pouco sobre a representatividade LGBTQIA+, tanto em relação
às obras quanto aos atores, mas principalmente a falta de representatividade da LGBTQIA+, principalmente em relação às trans, né? E maravilhosa Laverne Cox chegando lá, dando a cara a tapa, falando isso daí ao vivo para todo mundo. A fala da Laverne Cox é sensacional. Aliás, o documentário que eu recomendei, ela também fala bastante no documentário da Netflix que eu falei, o Revelação. Então, a fala para quem não viu, depois dá uma olhadinha, mas ela diz basicamente assim: eu fui indicada durante 4 anos, estou aqui para dizer, entregar o prêmio para as pessoas aqui indicadas, os homens, era ator coadjuvante, se eu não me engano, que provavelmente não votaram em mim e não estão se importando comigo e não estão importando com a comunidade trans. Voltei ao roteiro e comecei a ler os atores indicados. Tem uma... Eu já falei sobre isso anteriormente, né, na questão de que isso tem sido pensado quando você constrói pose com atrizes e atores, as atrizes, né, as atrizes trans e todas... elas vivem aquilo, né? Então elas saem de lá, não é... Por mais lindo que o Ed Redmayne, por exemplo, faça a garota dinamarquesa, ele sai dali e ele é um homem recebendo um prêmio ali, né? No espaço que é o espaço dessa representatividade LGBT, e eu já expliquei anteriormente por quê, as questões utópicas e tudo mais. Então, quando o Pose não foi indicado esse ano, né? Teve pouquíssimas, acho que 2, não lembro nem quantas indicações, mas as atrizes trans do Pose não foram indicadas. Só o... a melhor série de drama. E é uma temporada lindíssima. É lindo de ver a temporada do Pose, é muito bonito. Não tem justificativa plausível para não ter sido indicado em inúmeras categorias, exceto a das questões transfóbicas, as questões de dificuldade dessas pessoas de entenderem, assistirem, entenderem e olharem para aquilo como um novo processo de descoberta e de interesse artístico que está por trás dessas histórias e tudo mais. Então, eu achei lindo a Laverne falando sobre isso. E acho importantíssima a reivindicação de todas as atrizes e atores trans do Brasil, porque no Brasil também tem, tá? Um grupo de atrizes trans importantes que fazem reivindicações diante das questões com personagens. Eu tô falando mais de trans porque é onde o problema é mais embaixo, o buraco é maior, né? Não, e foi a coisa levantada pelo Emmy. Né? Justamente. Então, quem não viu ela falando, assistam. Procurem no Google, assistam. A Laverne, ela dá um puta... É capaz de ela ter problemas lá, inclusive, não duvido, com o Emmy, porque ela falou, você nitidamente percebe que ela falou sem estar no roteiro e provocou mesmo, provocou toda a equipe, as pessoas que julgam, né, os jurados da premiação, e as pessoas em geral, né? Ou ela deu a cara a tapa porque ela sabe que ela é poderosa e pode mudar as estruturas. Eu vou ser positivista. Ela realmente é a pessoa que dá... Para quem não conhece a Laverne Cox, é a atriz que faz Orange is the New Black. Ela faz a presidiária uma trans negra, né? No seriado. Ela ficou famosa pelo seriado e ela já foi indicada 4 vezes ao Emmy por essa série. E ela Mas um seriado interessante também chamado Doubt. Oi? Tem um seriado interessante com ela também chamado Doubt. Isso. E ela já foi no Oscar para apresentar prêmio. E ela está sempre sendo convidada para apresentar os prêmios. E já foi indicada em outros. Então ela aproveitou esse momento, o que é muito bonito, porque ela é generosa, né? Por mais que ela tenha aqueles privilégios no sentido... Privilégio, eu estou sendo bem positivo. O privilégio pelo fato de que ela já fez um nome, né? Isso. Porque ela tem todos os problemas que a comunidade trans tem também. Mas ela aproveitou o momento e cutucou. E muito bem cutucado. Foi lindo de ver. E assim, a gente tem que pensar uma coisa assim. A pessoa... Todo mundo tem opções na vida, né? A Laverne Cox, ela poderia muito bem chegar lá e falar assim, não, eu estou bem, eu tenho uma carreira, eu sou chamada para as coisas, eu vou ficar quieta. Ela não fez isso. Ela colocou a cara a tapa. Eu acho lindo isso, quando o artista percebe a sua importância
a importância dela na sociedade, na importância política de Uhum. discurso, inclusive. É maravilhoso. O artista tá É para. porque definitivamente, né, Rob, precisa acabar essa história de tipo, ai, tenho medo de me queimar. Não. Entendeu? Que é uma coisa que, tipo, eu e você que já temos mais de 20 anos de carreira, a gente sabe muito bem que a gente deixou de fazer muita coisa por medo de se queimar. Entendeu? Agora, se as pessoas verem metade dos vídeos que a gente fez essas lives, eu já tô queimadíssimo, né? Então, se é pra se queimar, já vou me queimar por completo. Querido, Tá certo. precisamos terminar. Qual é o filme da semana que vem? O filme da semana que vem é Bafo. É bafo. Coringa! Coringa. Aqui. Coringa! Né? Vai ser bem legal falar desse filme. A gente tá indo para uma outra seara, né? Porque né, semana passada Roma, essa semana Me Chame Pelo Seu Nome. Esse mês foi bafo, gente. Foi um mês maravilhoso. Mês que vem também a gente já tá com ele preparado. Vai ser mais bafo ainda. Mandem suas sugestões, tá? A gente tem que terminar aqui hoje. Quero agradecer muito todos que estiveram aqui, né? E semana que vem, Coringa. Rob, obrigado, querido. Manda seus beijos aí. O filme LGBT faz sucesso, né? As gays vêm todas aqui na live. Amo vocês. Não, você sabe que minha postagem do Instagram foi um dos mais... Porque que mais teve. Gay vieram tudo. Amo. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Uma coisinha antes de terminar. Amanhã, hoje à noite, amanhã de manhã, já vai estar disponível no YouTube, tá? Quem gostou, quem curtiu, compartilha, manda para as pessoas, falem para eles assistirem, né? Assim, porque assim, o que a gente quer? A gente quer abrir discussão, a gente não quer fechar a discussão. E aqui não existe, verdades absolutas. A gente pode estar errando uma vírgula. Quanto mais pessoas assistirem, mais elas podem fazer com que nós cresçamos também. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Valeu, gente. Um beijo. Boa noite. Obrigado de novo. Gente, nossa. Nossa, não tá isso, né? Não tá saindo. Falaram pra gente vir maquiado de Coringa, Robson, na semana que vem.